Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui de dentro do carro porque eu tinha um compromisso, mas nunca a gente deve deixar de fazer nosso devocional, certo? E hoje nós vamos começar em Isaías. Espero que vocês estejam aí me acompanhando. Vamos estar fazendo aí nosso devocional. Se você está curtindo, deixe seu like e por favor se inscreva aí no canal pra gente poder aumentar essa corrente aí do bem de poder estar lendo a Bíblia, ok? Vamos começar então, Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Para quem não lembra, Isaías ele era um profeta, né? Foi um profeta muito usado por Deus. Então vamos lá. Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora. Povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida. Todo o coração está sofrendo, da sola do pé no alto da cabeça. Não há nada, são somente machucados. Vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Perguntam o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gorduras de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não os suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lave-se, limpe-se, renove-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de me fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela escapa. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça, habitava pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se a escória, seu licor ficou aguado,
Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos dos órfãos e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. E os que abandonaram o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. A glória do monte do Senhor. Versículo 2. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor está estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim atendemos as suas veredas, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor. Certamente abandonaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticaram adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que seus dedos fizeram. Por isso a humanidade está abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó. Por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para todo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do temor que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atingirão os ratos e os morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Uau! Atirarão.
Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Capítulo 3. Julgamentos de Judá e de Jerusalém. Vejam, ó soberano, o Senhor dos exércitos logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro e o conhecedor de magia, e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem, contra um contra o outro, contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, e desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, ele dirá: você pelo menos tem um manto, seja nosso governante. Assuma o poder sobre este nome de ruínas. Naquele dia ele exclamará: não tenho remédios e não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram a desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo eles irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados, e está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, fletando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor reparará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá um mau cheiro, em vez de cinto, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Uau! Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossa roupa, apenas case-se conosco. Não tá muito diferente hoje não, né, gente? Porque é difícil arrumar alguém para casar que seja bom, hein? E livre-se da vergonha de sermos solteiras. Naquela época não era bom ser solteira, né? Hoje é bênção, né? Hoje antes só do que mal acompanhada.
O renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reúnem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória todo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra tempestades e a chuva. 5. A canção da vinha. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de pressar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem em mim a minha vinha, que mais se poderia fazer por ela, que eu não tenha feito? Então, por que só produz uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com minha vinha. Derrubei a cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubei o seu muro para que seja pisoteada. Furei dela um terreno baldio. Não será poupada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá. São a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ais e julgamentos. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que levantarem cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra, pois as suas mãos realizam, nem atentam para a obra que suas mãos realizam. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, Seol aumenta o seu apetite e escancara sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, e o seu barulho e os que divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado com sua justiça. Seu manto se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em uma própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização de sua obra para que a vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que conhecemos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em ministrar bebidas, dos que por suborno absolvem
o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento. Pois sejam a lei do Senhor dos Exércitos desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra seu povo e levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assovia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum derrama a correia das sandálias. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os arcos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como furacão. O refúgio deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como rugir o mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscura pelas noites. Capítulo 6. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira estava cheia de sua glória. O som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Como ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornei insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todas para longe, e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. 7. O final de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias e rei de Judá, o rei Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la, informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim.
Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jasub, vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada de Val-Pará, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, ó Senhor. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se eles não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Gente, aqui Isaías está anunciando a vinda do Messias, está anunciando a vinda de Jesus, tá bom? Ele está falando coisas aqui que aconteceram exatamente quando Jesus veio. Então aqui é uma revelação de Isaías. Isaías já está revelando que virá Jesus. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o errado e escolher o certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada além do Eufrates, o rei da Assíria, para raspar sua cabeça e os pelos de suas pernas e de sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura do leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros, e as colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas comerão livremente. Terminando aqui o capítulo 7, gente, deixa eu só voltar aqui, ó, no versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará de Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o certo. Por quê, gente? Porque ele é considerado o segundo Adão na terra. E o primeiro Adão não soube discernir entre o certo e o errado e pecou. Por isso que Jesus veio
Por isso que ele teve que crescer, ele teve que viver na terra como nós, ele teve que passar por anyway coisas como nós passamos, para ele ter uma idade e saber realmente o que era certo e o que era errado, para que ele não pecasse, e ele não pecou em momento algum. Deus não fez a mesma coisa que fez com Adão e colocou o homem lá prontinho, não, ele colocou um homem para se tornar o herdeiro dele. Ele realmente viveu tudo que nós vivemos, até mesmo para hoje, a gente não poder chegar e dizer, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais esse fardo. Jesus passou por tudo isso, gente, desde criança até a vida adulta, ele passou por tudo que nós passamos continuamente e não pecou, certo? Então eu vou cortar o vídeo aqui com 30 minutos pra gente continuar depois, tá bom? Beijo. Vamos lá, gente, voltando aqui, capítulo 8, vamos lá. A Síria, instrumento do Senhor. O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível Meher Salal Hashibaz. Não sei se é assim, tá, gente? Ai, meu Deus, isso aqui acho que deve ser hebraico ou grego, não tenho certeza. Acho que é hebraico, gente. Hebraico. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filhos de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, dá-lhe-me o nome de Meher Shalal Hashibaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria, com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-as até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra. Ó Emanuel, continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Temam a Deus. O Senhor falou comigo com veemência, advertiu-me a não seguir o caminho deste povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem e não apavorem o Senhor dos Exércitos. E vocês devem considerar santo a Ele, e é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os seus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança, aquilo que estou e com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e os mortos em favor dos vinhos, respondam à lei, aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz.
Aflitos e famintos vagueiam pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou e terá de Zebulon e de Neftali, mas futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre o que viviam na terra, das sombras da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam, que dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo. Vamos lá. Que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo de seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos cairão, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, e as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os amorreus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, encarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor contra de Israel, tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco. Mas um único dia as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que erguiam esse povo o desorientaram, e aqueles que são guiados, deixe-me introduzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá mais jovens motivos de alegria, não terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipocrisia e perversos, hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira deles não se desviou, sua mão continua erguida, porque impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas as matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas ainda não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e junto eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continuará erguida. Gente, eu vou parar por aqui, vou fazer um vídeo só hoje.
Porque já tá escurecendo, eu ainda tô aqui. Vou pra casa para agradecer vocês aí pela companhia de hoje. Vamos parar aqui no capítulo 10. Como já tá escuro, já tá difícil de ler. Olha aqui, gente, também não é fácil. Olha o tamanho da minha letra, né? Minúscula, né? Haja vista, como diz a minha mãe, comer formiga e cebola para ter uma vista boa. O livro de Isaías é um livro, não é muito pequeno, ele tem quase 60 páginas, então a gente vai levar um tempinho aí nele. Mas ele é um livro muito rico, muito cheio de profecias, muito legal de se ler. Ele faz profecias que vão se realizar muitos anos depois. Mas o poder de Deus estava ali com Isaías. Então, vamos firme e forte aí ler todo Isaías. Desculpa os erros aí, mas hoje tá difícil. Aqui no canal tá muito escuro, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.